Olá, e aí galerinha do terceiro ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a segunda parte do, da nossa aulinha, tá? Sobre base cromossômica da herança e a segunda lei de Mendel, assim como a gente deixou combinado na nossa última aula. Então hoje, meus amores, vamos começar a aula da semana 18, ainda no capítulo 2. Meninos, essa aula ficou dividida em duas partes, né? Como eu falei para vocês. Só que essas duas partes, vocês vão fazer a atividade primeiro da parte 1, que eu mandei agora na semana 18, e a atividade dessa parte 2 aqui vai vir para a próxima semana, tá? Porque senão ia ficar muito extenso e um pouquinho confuso. Porém, o relatório vocês têm que terminar, o relatório é só um, tá? Vamos começar relembrando então um pouquinho do que a gente trabalhou na aula passada. Na aula passada, então, nós falamos sobre a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente. A base celular para essa lei está lá na meiose, ou seja, o que prova a existência da segregação independente, ou seja, da separação dos fatores para a formação das características de forma independente na hora que formam os gametas. Que prova isso é quando a gente analisa a meiose, que a gente vê os cromossomos homólogos, né, se separando e indo cada um para um gameta, certo? Nós vimos a interação gênica também, só que lá naquela aula eu achei depois que ficou um pouquinho confuso, porque eu não dei um nome, por exemplo, lá para epistasia. Então, aqui eu separei direitinho os 3 tipos de interação gênica que a gente estudou e eu vou dar uma reforçada no conceito e no exemplo de cada um. O primeiro tipo de interação gênica é a interação chamada de genes complementares, ou também conhecida como interação simples. O conceito dela é que 2 ou mais genes atuam juntos para determinar o mesmo fenótipo. O exemplo é a crista de galináceos. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui. Opa! Mostrar um pouquinho para vocês. Aí, quase que não chega as galinhas. Vou mostrar um pouquinho para vocês essa característica. Então, a crista dos galináceos, ela pode acontecer de 4 formas. Então, nós temos 4 fenótipos. E para determinar esse fenótipo, nós temos 2 genes, o gene R e o gene E, certo? O gene dominante ele vai determinar a crista do tipo ervilha. Mas para ele determinar a crista do tipo ervilha, o gene R tem que estar totalmente recessivo, ou seja, os 2 alelos têm que estar recessivos, certo? Se ele receber um R dominante, pelo menos um R dominante, ele não vai ser mais do tipo ervilha, ele vai ser do tipo nós. E aí, independente do que vier aqui, ó, junto do R, se é rão ou se é rinho, e aqui junto do E, se é ezão ou ezinho, ele será crista do tipo nós. Mas se por acaso recebeu Rzinho recessivo e pelo menos um ezão, vai ser ervilha, certo? Mesma coisa vai acontecer se ele receber um tipo errão e o Ezinho recessivo. Aí eu vou ter outro fenótipo que vai ser o tipo rosa. Agora, se ele receber os 2 pares recessivos, a crista vai ser do tipo simples. Então, a gente tem um fenótipo aqui para cada combinação de genótipo aqui entre o recessivo e o dominante, entre o R e o E. Certo? Eu tenho 2 genes atuando para determinar a mesma característica, que é o tipo de crista, certo? Opa, aí. E aí nós temos o tipo de interação gênica chamada de epistasia, quando a presença de um gene vai inibir a ação de outro gene. A gente viu na pelagem do labrador. A gente tinha a pelagem marrom ou chocolate, né? A pelagem preta e a dourada. A preta e a chocolate eram determinados por um determinado gene, e eu tinha um segundo gene que, quando ele aparecia de forma recessiva, aí ele não permitia, então, que esse pigmento ele se depositasse no pelo. Então, ele inibia a expressão do gene que produzia a cor do pelo. E a herança poligênica, também chamada de herança quantitativa,
a gente viu que os genes vão atuar juntos, mas eles vão ter um efeito aditivo. E ele também vai ter uma ação, né, esse fenótipo vai sofrer bastante com a ação do ambiente. Essas características dentro dessa herança poligênica são chamadas de características contínuas. É o que forma aquele gráfico com aquela curva normal, onde a gente tem muitos indivíduos com uma média da característica e poucos indivíduos lá nas extremidades. Um exemplo disso é a estatura humana, né? Que é uma variação contínua. Contínua porque a gente não vê, por exemplo, lá na crista dos galináceos, a gente vê cada um de um tipo bem, a gente consegue formar grupos, né? Agora na estatura não, a gente tem uma variação, só lembrar daquele gráfico, daquela curvinha, né? A variação, ela é contínua, a gente não consegue formar grupos, né? Então eu não tenho, por exemplo, só indivíduos de 1,60 m, de 1,70 m, de 1,80 m. Não, tem uma variação grande entre todos os indivíduos, dentro da população, melhor dizendo. E aí a gente começa aqui com o nosso assunto propriamente da aula de hoje, que é ligação gênica. A gente estudou até agora genes que determinavam características, né? E esses genes, eles estavam em cromossomos diferentes, que aqui no meu primeiro exemplo, ó. Então aqui eu tenho células que vão formar os gametas femininos e células que vão formar gametas feminino e masculino. Ô, lasqueira. Então, aqui eu estou olhando o gene A e o gene B. E esses genes, eles vão obedecer à lei da segregação independente, porque eles estão em cromossomos diferentes, homólogos diferentes. O A está no homólogozinho azul e o B está no rosa. Então, na hora de formar gametas, eu vou dividir essa célula bem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui, meu Deus. Transição. Aqui, eu vou dividir essa célula aqui, ó, tá vendo? Então, eu posso formar gametas que recebam Azão e Bzão. Aqui. Eu posso formar gametas que recebam Azinho e Bzinho. Aqui. Mas eu também posso formar gametas que recebam o cromossomo com Azão e o cromossomo com Bzinho aqui. Ó, vou trocar a cor, deixa eu ver se consigo aqui. Tem hora que eu tenho. Também posso formar Azão e Bzinho, né? Pode ir para a mesma célula, para o mesmo gameta. E também gametas que tenham Azinho e Bzinho. Bzão, perdão, tá aqui. Certo? Então, essa única célula pode formar 4 tipos de gameta. Aqui, como é tudo recessivo, né? Então, eu formo Azinho com Bzinho e Azinho com Bzinho. Só vai formar um tipo. E aqui são as possíveis uniões desses gametas, os possíveis tipos de descendente. Quando eu falo de ligação gênica, também conhecida como linkage, eu estou falando de características que estão sendo estudadas e elas são determinadas por alelos que se encontram em um mesmo cromossomo, ou genes que se encontram no mesmo cromossomo, como o gene A e o B. Então, eu tenho o gene Azão e o alelo dele Azinho, junto no mesmo cromossomo que o gene Bzão e o alelo dele Bzinho. Então, na hora que eu faço a meiose, que eu divido essa célula aqui, ó, isso daqui vai para um gameta, isso daqui vai para outro, e o Azão vai sempre com o Bzão, forma o gameta Azão Bzão e gameta Azim Bzinho. Aqui forma o gameta Azim Bzinho só, porque ele só tem esse tipo, e eles estão juntos, ocupando o mesmo cromossomo. Não tem como eu separar o gene Azinho do Bzinho, certo? Então, toda vez que o indivíduo receber o Azão, ele vai receber o Bzão. Ó, foi Azão e Bzão junto, olha aqui. Então, recebi Azão, Bzão, sempre juntos. Nossa, ficou feio.
Quem foi o primeiro indivíduo a perceber a presença, vamos dizer, perceber, não, a confirmar que esses fatores, esses genes, eles estavam nos cromossomos e então conseguiu comprovar a teoria cromossômica da herança, foi esse senhor aqui da foto chamado Thomas Morgan. Ele estudava a mosca das frutas, aquelas mosquinhas bem pequenininhas que ficam sobrevoando ali as frutas, elas são chamadas de Drosophila melanogaster. Ele estudava essas mosquinhas, né? Era o organismo modelo dele, eram essas mosquinhas aqui. Assim como o Mendel escolheu as ervilhas, o Morgan escolheu a Drosophila para estudar, porque elas tinham aquelas mesmas características, né? Ocupava pouco espaço, a geração dela era super rápida, era fácil de cuidar, né? De alimentar, tinha as características contrastantes. E com base, então, no estudo dele com essas moscas, ele conseguiu fazer diversas descobertas, inclusive que os genes, eles se encontravam dentro dos cromossomos, certo? Dentro dos estudos dele, então, ele percebeu que alguns genes, eles ficavam ocupando o mesmo cromossomo que outros genes. Então, genes, por exemplo, aqui nessas mosquinhas, os genes que determinavam a cor e a cor do corpo e o tamanho das asas, elas estavam no mesmo cromossomo, certo? Elas apresentavam linkage. Então, primeiro ele fez o cruzamento entre a geração parental, igual Mendel, e depois ele fez a F1. Só que a diferença é que ele pegou o indivíduo aqui resultante da geração parental, que é este indivíduo aqui, que ele cruzou lá no início. Ele pegou este indivíduo que tinha o gene, então, para a cor preta. Qual que era a característica dessas mocinhas que ele estava estudando? Corpo preto e asas vestigiais. Então, esse bichinho aqui, ó, PR quer dizer preto e VG asas vestigiais. Então, aqui tá a manchinha do corpo preto e asas vestigiais porque eram umas asinhas bem pequenininhas. Aí ele cruzou esse tipo de indivíduo, que era chamado de mutante, com o indivíduo que era o fenótipo selvagem, que era um corpo cinza e as asas normais. Só que esse indivíduo aqui, ele já era heterozigoto porque ele veio do cruzamento, né, lá da geração parental. Então, ele tem o gene para a cor cinza e o gene para a cor preta, ó. Gene para a cor cinza do corpo e gene para a cor preta. Ele é heterozigoto. Gene para asa normal e para asinha vestigial, certo? E aí ele está apresentando a característica corpo cinza, asa normal, beleza? Que é o que tem o maisinho aqui. E o que não tem mais seria o recessivo, corpo preto e asa vestigial. Esse daqui é homozigoto, duplo homozigoto. Duplo porque eu tô falando do gene para a cor do corpo e do gene para o tamanho da asa. E aqui ele é duplo heterozigoto, aqui ó, duplo heterozigoto. Ele é duplo heterozigoto porque ele tem o gene para dominante e o recessivo para a cor do corpo, dominante e o recessivo para o tipo da asa, certo? Então, quando ele fez o cruzamento entre esses dois indivíduos, ele percebeu que as proporções, elas saíam das proporções mendelianas. Ele viu que tinha uma proporção diferente daquela que Mendel verificava. Então, além desses genes estarem ocupando o mesmo cromossomo, de serem herdadas juntas, elas também faziam o que a gente chama de permutação. O que é essa permutação? Vamos olhar passo a passo aqui.
Então, isso daqui é o cruzamento que a gente viu lá atrás, né? A fêmea, o macho, que duplo homozigoto, a fêmea, duplo heterozigota. Os cromossomos do macho é esse roxinho e da fêmea é o vermelho e o azul. Então, aqui são os gametas que a fêmea vai formar e aqui o gameta do macho. O macho só tem um tipo de gameta que ele vai formar porque ele é duplo homozigoto. Então, ele só tem PR e VG. Então, ele formou esse gameta aqui, ó, PR com VG. A fêmea pode formar, então, nós vamos fazer, isso daqui não são homólogos, vamos fazer a divisão celular, ou do tipo meiose separar. Então, eu vou formar a gameta PR mais VG mais e PR VG, o azulzinho. Só que, além disso, ela vai conseguir formar um outro tipo de gameta que vai ser uma mistura desses dois homólogos. Tá vendo aqui que tem metade vermelho e metade azul e metade vermelho. Isso daqui porque houve o que a gente está chamando de permutação entre os cromossomos homólogos. Eles trocaram partes lá em determinado momento da meiose, eles trocaram pedacinhos entre eles. Isso vai fazer aparecer, então, na geração F2, né, nos filhotinhos desse par de mosca aqui, vai aparecer indivíduos que têm as duas características misturadas. Então, a gente vai ter um indivíduo que é igual aos pais, que a gente está chamando de parental, e a gente vai ter os indivíduos que são diferentes dos pais, que é o que a gente está chamando de recombinante. Como assim? Os indivíduos que são iguais aos pais, eles vão apresentar as mesmas características. Então, aqui, ó, esse indivíduo tem corpo cinza e asa normal. Esse indivíduo tem corpo preto e asa vestigial, igual ao pai. Já esse indivíduo tem o corpo cinza, igual ao da mãe, asa vestigial, igual ao do pai. Esse indivíduo tem o corpo preto, igual ao do pai, e a asa normal, igual à da mãe. Então, foi uma mistura, porque houve o que a gente está chamando de recombinação. Agora, o que é que faz acontecer essa recombinação? É o processo chamado de permutação, ou do inglês também muito conhecido, o crossing over, que vai ser a troca de fragmentos entre as cromátides homólogas, ou cromossomos homólogos. A gente tem aqui, ó, o cromossomo A e Bzão, Azão e Bzão, o vermelho, e o azulzinho que tem Azinho e Bzinho, certo? Eles estão dentro da mesma célula, essa célula vai entrar em meiose. Então, a gente vai ter lá na prófase, esses cromossomos, eles vão se parear, vão começar a se parear, e lá na metáfase, eles vão ficar no meio da célula, bem do lado um do outro, bem pareados, e aí eles vão fazer uma troca, eles vão cruzar essas partes homólogas dele aqui, ó, vai fazer uma perninha sobre a outra, eles vão se separar e eles vão se colar separados. Então, o cromossomo inicialmente vermelho, ele vai receber um pedacinho do azul e o azul vai receber um pedacinho do vermelho. E depois esses cromossomos vão se separar, né? Porque na meiose eles vão formar 4 novas células. Então, cada cópia aqui vai para uma célula. Então, esse aqui vai ficar parental, porque vai ficar totalmente igual ao que tinha lá no pai ou na mãe. Esse aqui também é parental. E esses aqui que trocaram um pedacinho serão os recombinantes. E a recombinação é um fator essencial para a evolução das espécies. Isso tudo vai acontecer durante a prófase 1 da meiose. Certo? Então, vamos ter aqui cromossomos parentais e cromossomos recombinantes. Tudo acontecendo durante a meiose. Gente, espero que vocês estejam entendendo.
tá? Então, essa permutação ou esse crossover, ele vai gerar o que a gente está chamando de recombinação gênica. Então, os genes vão conseguir se recombinar lá durante a meiose para formar os gametas e aumentar a variabilidade genética dentro das populações. Isso vai gerar o que a gente chama de taxa de recombinação. Quanto mais distantes os genes vão estar nos cromossomos, maior vai ser a chance, ou seja, maior é a probabilidade de que ocorram essas recombinações. Então, quanto mais próximos estiverem os cromossomos, os genes dentro do mesmo cromossomo, menor vai ser a taxa de recombinação. Com base, então, na distância entre esses genes e na taxa de recombinação, a gente vai poder construir os mapas cromossômicos. O que é um mapa cromossômico? É saber a posição dos genes dentro de um cromossomo. Onde está o gene A, onde está o B, onde está o C, e entender quais tipos de características, quais variações daquela mesma característica serão herdadas juntas. Então, quanto mais distantes estiverem os cromossomos, maior vai ser a taxa de recombinação entre eles. Essa taxa de recombinação, ela tem uma unidade de medida chamada de UR, que é a unidade de recombinação, que vai ser utilizada para medir a distância entre esses genes dentro de um cromossomo, certo? Bem, é isso. A gente espera muito que tenha ficado assim minimamente compreensível. Vocês vão concluir o relatório, então, tem uma atividade impressa que vocês vão postar no GR8 dia 26 até 1h da tarde, até a próxima quarta-feira, 1h da tarde. As atividades referentes a esta aula, eu vou mandar na semana do dia 19, tá? Para vocês fazerem, para mandar na outra semana. E a correção das atividades, a gente deve fazer online, tá bom? Ou posso mandar gravada também, a gente resolve, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês, fiquem com Deus, beijinho e até a nossa próxima aula.